Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Palavra do Senhor, por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 9, assim nos diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E a explicação da alegria que veio por meio dessa luz está no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a profecia de Isaías se cumpriu. Jesus nasceu, o Redentor veio e ele chegou através de uma cidadezinha, a pequena cidade de Belém. E eu convido você a cantar junto comigo essa história, através do hino de número 241 do Inário Novo Cântico, o nascimento de Jesus. Vem de ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, o Rei da Glória, nasce em Belém. Cantemos juntos. Mal supõe aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar. E é por anjos anunciado, e os pastores logo vêm, e o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história, e dos altos céus nos vem o Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Mundo triste vem, desperta, teus grilhões desfeitos são. Tens a porta franca e aberta, sai da vil prisão. Não hesites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história, e dos altos céus nos vem o Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, Cristo em seu amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezará ninguém. Vinde os braços, os estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história, e dos altos céus nos vem o Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Santo e eterno Deus, nos abençoa agora, quando estudamos juntos Tua Palavra, ser com Teu povo, e que o Senhor faça resplandecer a Tua luz sobre nós, em meio às trevas que vivemos, mas mesmo andando no vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque Cristo Jesus, o nosso supremo e bom pastor, está conosco. E essa história nós contamos, recontamos, e nela nós descansamos, certos de que o Senhor continua operando, e essa é a nossa própria história, a história da redenção. Em nome de Jesus, nossa rocha e redentor, nós oramos. Amém. Olá, olha a gente novamente aqui, agora aqui na sala. Estamos gravando hoje de casa, mas com todo o carinho e com o mesmo desejo de que nós sejamos edificados nessa noite através da Palavra de Deus. Eu convido você, meu querido irmão, a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, para nós lermos o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4.
Nos diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Quem nunca narrou uma história? Quando falamos de contação de histórias, né, o contar histórias, o trazer narrativas, há aqueles que gostam de contar histórias, tem gente que gosta de contar a história. É difícil encontrar gente que não goste de ouvir histórias. E é claro que há aqueles que sempre têm um pé atrás com muita história, né? E por isso dividem história, com H maiúsculo, das histórias, né? As historinhas que são contadas, muitas vezes inventadas. Jesus usava narrativas, Jesus usava histórias para instruir os discípulos sobre as verdades do reino. O fato é que histórias ensinam, histórias emocionam, histórias inspiram. E o que nós temos aqui no texto de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao verso 4, é justamente alguém se apresentando como um narrador de uma história. A história, enquanto disciplina, ela tem justamente o objetivo de contar aquilo que aconteceu, trazendo, obviamente, sua interpretação, mas buscando ser o mais fiel possível aos eventos que ocorreram. E o que nós lemos aqui nessa introdução, nesse prefácio que é feito por Lucas ao escrever o seu evangelho para Teófilo, né, esse nome que significa amigo de Deus, pode ter sido uma pessoa propriamente dita, ou pode significar ser um símbolo dos cristãos que vão receber esse texto. Eu particularmente entendo que fosse de fato um personagem, uma pessoa, talvez alguém que de alguma forma tivesse buscado em Lucas alguém que pudesse lhe trazer uma narrativa mais precisa sobre o Evangelho. E nós lemos aqui um Lucas preocupado em empreender uma narrativa, em contar uma história. E ele começa dizendo que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. Então ele se refere a outros que se propuseram a contar a história de Jesus, a falar do Evangelho, a falar de coisas que de fato aconteceram. E ele, então, no segundo versículo, fala que esses que empreenderam essas narrações falaram conforme havia sido transmitido desde o início. Aqueles que foram testemunhas oculares e aqueles que, por serem testemunhas oculares, foram ministros da palavra, pregaram o Evangelho aos outros. E no terceiro versículo ele coloca que pareceu bem a ele julgou ser necessário, depois de uma acurada investigação, tudo desde o início, desde a origem, dar por escrito a Teófilo uma exposição em ordem dos fatos. E o objetivo é realmente lindo, verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído, para que Teófilo pudesse descansar na verdade que lhe estava sendo passada. O trabalho realizado aqui por Lucas é essencialmente um trabalho de historiador. Ele busca as fontes e ele busca as melhores fontes disponíveis, as testemunhas oculares, aqueles que ainda estavam vivos e que haviam estado com Jesus, ouvido Jesus, ou mesmo experimentado das bênçãos no corpo, né, das curas, dos milagres realizados por Jesus. E é importante nós termos em mente, e se nós pudéssemos dar um título, dar um tema à nossa aula de hoje, seria que o Evangelho tem um caráter histórico, né? Nós podemos apresentar o Evangelho como uma história, que essa história
ela não é uma historinha, ela não é uma história infundada, ela não é uma história inventada, mas ela tem uma série de elementos de confiabilidade que nos permitem confiar nessa história, que nos permitem receber essa história e que nos permitem transmitir essa história. Na aula de hoje eu queria me concentrar em três aspectos dessa narrativa do Evangelho como história. A primeira dessas características é o Evangelho como uma história que tem um caráter revelacional. Revelar significa tirar o véu, significa fazer conhecido, significa mostrar. Deus revelou-se ao homem quando o criou. Ele se fez conhecido a quem criou e teve uma relação de proximidade e intimidade com esse homem. A partir do momento que o homem pecou, e isso o fez com que houvesse uma separação moral de Deus, porque Deus não coabita com o pecado, o próprio Deus veio até o homem, esse homem que passou a se esconder de Deus. Portanto, esse Deus que se revelou ao ser humano quando criou o ser humano, ele vem até o ser humano para se revelar a ele quando o ser humano pecou. E esse Deus, ele não deixou de prover testemunho de si mesmo a esse homem no decorrer da história. Deus revelou-se ao homem através da história. E nós percebemos no todo das Escrituras o caráter progressivo dessa revelação, no sentido de que Deus não contou todo o seu plano de uma única só vez, e todos os meandros e todos os detalhes em toda a sua plenitude, mas progressivamente ele foi mostrando passo a passo partes desse plano, para que o homem, confiando na graça, na providência e na misericórdia de Deus, tendo fé nesse Deus, confiasse na salvação que ele iria operar na história. E Deus, então, ele revelou-se ao homem através da história, escolhendo homens e fazendo de Abrão o seu chamado, o seu escolhido, fazendo dele um povo, e revelando-se por meio da história desse povo, e posteriormente, através do cumprimento das profecias dadas no decorrer da história desse povo, o próprio Deus se revelou na história por meio de Cristo Jesus. O evento Cristo é o grande evento da revelação de Deus ao homem. É o próprio Deus vindo ao homem. É o próprio Deus vindo se encontrar encarnado e falar, e contar, e narrar, e viver a história com o homem. Nós percebemos de forma muito bonita isso no Antigo Testamento, esse caráter revelacional, especialmente da revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento, em especial apontando para Jesus. E aqui nesse trecho da nossa lição de hoje eu faço uso do livro Estudo Panorâmico da Bíblia de Henrietta Mears, em que no início de cada um dos capítulos, em que ela vai fazer um panorama de cada um dos livros bíblicos, ela faz uma menção a respeito de como Jesus é apresentado nesses textos, fazendo coro a proposição de Martinho Lutero, o reformador do século XVI, que entendia que Cristo precisava ser percebido em cada uma das partes das Escrituras, porque de fato Jesus é o assunto principal das Escrituras, ele é a revelação plena de Deus. E nós vemos então Henrietta Mears indicando de forma muito interessante como Jesus ele é demonstrado em cada um dos textos do Antigo Testamento. Em Gênesis, por exemplo, ele é o Criador, lá em Gênesis 1, né, no princípio, né, Deus ali estava, né, no princípio, e isso tem uma ponte com João capítulo 1, que diz que no princípio era Deus, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no próprio capítulo 1 de Gênesis, verso 26, nós temos o plural majestático,
que vai apontar para o caráter desse Deus que, ainda que seja um único Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, portanto o Filho está presente ali na criação. No livro do Êxodo nós vemos o nosso Senhor Jesus sendo apresentado como o Cordeiro Pascal. No livro do Levítico nós vemos o nosso Redentor sendo apresentado como o sacrifício pelo pecado, a necessidade de um sacrifício pelo pecado, e isto está apontando para o sacrifício que ele vai realizar no futuro. O livro de Números, de uma forma muito específica, no capítulo 21, nós lemos a respeito daquele que foi levantado. Nós temos a cena da serpente de bronze, o povo pecando no deserto contra Deus, e vem serpentes abrasadoras, e nós lemos sobre a serpente que foi levantada para que as pessoas olhassem pela fé, e pela fé, olhando para aquela serpente de bronze, a fé em Deus, elas seriam curadas dos males trazidos pelas serpentes que haviam lhe picado. E nós lemos no Evangelho de João o próprio Senhor Jesus dizendo que da mesma forma que a serpente de bronze havia sido levantada no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado. É uma referência à cruz. Jesus foi levantado na cruz. O livro do Deuteronômio, no capítulo 18, verso 18, temos uma profecia de Moisés falando a respeito daquele profeta que viria, o grande profeta, o profeta, e a esse profeta dariam ouvidos. No livro de Josué nós temos no próprio Josué um tipo de Cristo como o líder da salvação que é operada no meio do povo, e Jesus é o Salvador, aquele que lidera a salvação. No livro de Juízes nós temos a história de diversos homens que são levantados para julgar Israel e agirem como libertadores nos momentos de aflição do povo de Israel. Jesus é o juiz libertador. No livro de Ruth nós lemos a história de uma situação muito sui generis, em que há necessidade de um resgatador, tanto de propriedades quanto daquela mulher que precisava ser cuidada e ser amparada, uma viúva. Então nós temos um resgatador. Jesus é o resgatador. E no livro de Samuel, nos livros de Reis e Crônicas, nós percebemos toda a história da monarquia de Israel, e Jesus, ele é descendente de Davi, Jesus é de linhagem real, portanto Jesus é rei. Esdras e Neemias nos mostram a história do povo de Israel após o exílio babilônico, e esse povo judeu, ele precisa de restauração, e Jesus é aquele que é o restaurador. No livro de Jó, lá no capítulo 19, do verso 25 ao verso 27, nós temos uma das mais lindas citações, indicando a realidade do Filho de Deus que vai ser revelado de forma plena no Novo Testamento. Jó afirma que ele sabia que o seu Redentor vivia e por fim se levantaria. No livro dos Salmos, Jesus é o nosso tudo em todos. No livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Jesus é apresentado como a nossa sabedoria, a finalidade da vida, aquele que ama a nossa alma. No livro do profeta Isaías, ele é apresentado como o Messias, em Jeremias como o renovo da justiça, em Ezequiel como o Filho do Homem, em Daniel como a pedra que esmiuça, que abala os fundamentos dos reinos desse mundo. No livro de Oséias, Joel e Amós, nós lemos a respeito de Jesus como Salvador. Em Obadias, Jonas e Miqueias, o nosso Salvador, a nossa ressurreição e vida, testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, Abacuque e Sofonias, ele é fortaleza no dia da angústia, o Deus da minha salvação, o Senhor zeloso. Em Ageu, Zacarias e Malaquias, o desejado das nações, o renovo da justiça, o sol de justiça. Então, o Antigo Testamento ele vai apresentando de forma progressiva, através dos tipos, através dos personagens, através das profecias propriamente ditas, como lemos em Isaías, a respeito do menino que nasceria, a respeito da virgem que daria à luz um filho, a respeito do servo sofredor. Nós lemos em todo o Antigo Testamento Jesus sendo apresentado. Portanto, há um caráter revelacional no Evangelho. O Evangelho é revelação de Deus. Num segundo momento, nós podemos perceber também o caráter essencialmente histórico do Evangelho, e aqui eu faço uso do capítulo 5 do livro da Racionalidade da Fé Cristã, de J.P. Moreland, em que ele vai apresentar alguns argumentos sobre o caráter histórico
dos textos neotestamentários, o Novo Testamento. De fato, existe muito debate acadêmico sobre a pessoa de Jesus. Houve aqueles que tentaram sustentar a teoria do mito de Jesus, considerando que o personagem retratado nos evangelhos não teria existido de fato, mas hoje existe toda uma tradição acadêmica sobre o Jesus histórico, portanto, historiadores e outros cientistas sociais concordam que Jesus ele existiu, e eles entendem que pelo menos certos fatos da sua vida são realmente históricos, mas há aqueles que percebem, assim como nós, protestantes, cristãos, nós da Igreja Presbiteriana, que não há uma contradição entre o Cristo da fé e o Jesus histórico. O Jesus histórico é o Cristo da fé, aquele Cristo que é anunciado nos evangelhos é o Jesus histórico. E uma das principais críticas que são feitas é que a nossa argumentação de que Cristo, o Cristo da fé, o Cristo que nós cremos como Senhor, como Salvador, é o Jesus histórico, é que nós dependemos muito dos evangelhos como documentos históricos. Só que quando a gente parte para observar critérios, né, de historicidade, nós percebemos algumas coisas. Os documentos do Novo Testamento têm uma quantidade impressionante de atestados manuscritos. Cerca de 5.000 manuscritos gregos com todo ou parte do Novo Testamento. Cerca de 8.000 cópias da Vulgata, que é a tradução para o latim. Cerca de 350 cópias em siríaco, que é o aramaico cristão falado ali nos primeiros séculos. Né? Então nós temos 350 cópias em siríaco do Novo Testamento. E eles datam de cerca de 150 a 210. Além disso, nós temos cerca de 32.000 citações do Novo Testamento nos escritos dos pais da igreja. Isso antes do concílio de Nicéia, o primeiro concílio em que os cristãos puderam, né, os líderes cristãos das mais diversas partes do Império Romano puderam sentar e deliberar sobre a doutrina. E esses pais da igreja foram bispos e teólogos que lideraram a igreja cristã no início da sua trajetória, no início da sua história. Muitos dos documentos do Novo Testamento são textos destinados originalmente a indivíduos ou a pequenos grupos, o que mostra, né, o interesse pessoal, o caráter pessoal da escrita e a historicidade, a veracidade daquilo que está sendo narrado. Grande parcela do Novo Testamento, incluindo os evangelhos e as fontes por trás dos evangelhos, sejam as diversas tradições que foram circulando até que os textos dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, pudessem nos chegar às mãos, eles foram escritos por testemunhas oculares. Um documento, ele precisa ser aceito como confiável, a menos que comprovadamente se mostre suspeito, né? E interessante, o filósofo Immanuel Kant, ele propôs o seguinte raciocínio. A gente presumir, a gente partir da pressuposição que alguém está mentindo, né, partir sempre da pressuposição. Você começar o diálogo pressupondo que todos estão mentindo, que sempre tem alguém mentindo, acaba tornando a mentira inútil. Porque mentir é impossível sem se presumir que todos os demais estejam falando a verdade. Aí, num segundo momento, tomando esse raciocínio, a gente precisa pensar que a gente precisa presumir ser verdade o que uma testemunha ocular diz, se ela passa nos seguintes testes. A testemunha é capaz de dizer a verdade, ou seja, ela não é uma mentirosa contínua, né? Ela não é uma pessoa que tem uma enfermidade, né, psicológica, a ponto de mentir reiteradamente. Segundo, ela não só é capaz de dizer a verdade, como ela está disposta a dizer a verdade. E, além desses dois testes, né, a pessoa ser capaz de dizer a verdade e ela está disposta a falar a verdade, o testemunho que ela fala é preciso, ela não está falando de coisas que não tenham uma coordenação, né? Tem gente que não fala léu com creu, né, que as pessoas costumam dizer, né? Não, tem uma narrativa coordenada. E, por fim, existe confirmação externa. Não é só ela que está falando, mas há outros testemunhos. Pensem comigo, os autores do Novo Testamento eles tinham muito pouco a ganhar e muito a perder com a narrativa deles.
Muitos deles eram judeus teístas, então, num sentido religioso, inclusive, aqueles primeiros cristãos se empenharem em modificar a religião de Israel sem de fato terem encontrado o Messias, seria, naquele contexto histórico, condenar a própria alma deles ao inferno. Tinha muita coisa em jogo, religiosamente falando, tanto quanto tinha muita coisa em jogo politicamente falando, porque eles serem perseguidos, escorraçados, apedrejados, alguns crucificados, lançados às feras. Por que fazer isso? Por que sofrer tudo isso por uma mentira? Não faria sentido algum, não teria lógica. Veja que houve forte oposição ao cristianismo logo no seu início. Se eles sabiam que haveria oposição ali onde começou o cristianismo, em Jerusalém, por que eles começaram justamente ali em Jerusalém, se aquela experiência não fosse verdadeira? Se a imagem de Jesus no Novo Testamento ela não fosse baseada em testemunhas oculares, mas somente fosse fruto de um imaginário, né, uma criação, uma invenção, como é que poderia existir uma tradição tão consistente sobre Jesus que se formou e que se fez registrar? Então, todos esses argumentos nos mostram que o cristianismo, a narrativa dos evangelhos, ela tem um caráter histórico. Ela tem elementos de confiabilidade. Mas eu queria passar um terceiro momento, falamos do caráter revelacional, no sentido de que o evangelho, a narrativa dos evangelhos, a narrativa das boas novas de salvação em Jesus, são o cumprimento, né, desse ato revelador, esse Deus que se revela. O Evangelho é a revelação de Deus, revelação pré-anunciada na revelação progressiva, especialmente no Antigo Testamento, em que todos os livros do Novo Testamento apontam de alguma forma para Jesus, e especificamente os textos proféticos, eles têm trechos muito elucidativos sobre o Messias, sobre aquele que viria, sobre o Salvador, o ungido, o Cristo, aquele que foi escolhido para nos salvar. Mas acabamos de falar agora, então, do caráter histórico, que o Novo Testamento, os documentos do Novo Testamento, eles nos oferecem confiabilidade por uma série de questões razoáveis, plausíveis, mas eu passo agora a falar a respeito do caráter escatológico do Evangelho. Sem olhar somente para trás, mas olhando para o presente e para o futuro, há um caráter escatológico no sentido de que, se as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas, a palavra do Evangelho encarnada em Jesus, os atos de Jesus, a obra de Jesus e as promessas de Jesus, elas se cumprem, têm se cumprido e vão se cumprir. Porque Jesus, ele traz com ele o reino de Deus. Esse reino que já é e ainda não é. Esse reino que já começou, já está em vigor, mas chegará na sua plenitude no regresso de nosso Salvador. Então, há uma tensão entre o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda seremos da ira vindoura. Já somos santos, mas o seremos totalmente no dia da nossa glorificação. Jesus já reina, mas ele vai pôr sob o estrado de seus pés todos, sem exceção, no último dia. E aqui, nesse trecho da nossa aula, eu uso um artigo de Philippe Bettencourt, disponível no site do Coalizão pelo Evangelho, com o título Conexões entre Jesus e o Reino de Deus, em que ele apresenta alguns pontos de reflexão sobre o reino e a pessoa de Jesus. Jesus, ele inaugura o reino. Ele, quando começa a sua pregação, ele afirma que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está registrado em Marcos capítulo 1, verso 15. Perceba que esse reino de Deus está próximo, não é um sentido de próximo que virá, mas é um sentido de próximo no sentido de foi aproximado. Jesus chegou, o reino de Deus está próximo, está aqui, ele não está longe, não está distante. Aquilo que Israel aguardou por muito tempo, Cristo havia inaugurado naquele momento. Jesus é o reino, porque onde o rei está, ali está o reino. Foi exatamente por isso que Jesus disse aos fariseus, o reino de Deus está no meio de vós, está registrado em Lucas capítulo 17, verso 21.
Jesus ele propõe, ele declara e ele demonstra o reino. Jesus ele revelou que o propósito dele era proclamar o reino e ele descreveu a missão dele dizendo que ele devia pregar as boas novas, o evangelho do reino de Deus. Está registrado em Lucas capítulo 4, verso 43. Através das palavras dele, Jesus explicou o reino e convidou pessoas a entrar nele. Inclusive, como falamos no início da nossa reflexão de hoje, muitas vezes Jesus fez isso contando histórias, né? Lucas ele resumiu o ministério de Jesus nas palavras seguintes, está em Lucas 8:1. Jesus ia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. A declaração do reino muitas vezes veio através das parábolas de Jesus, que ilustravam o que o reino era e como ele funcionava, mas Jesus não só declarou o reino nas suas palavras, como também demonstrou através das suas obras. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Rei sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre os demônios. Jesus implantou o reino, Jesus enviou seus discípulos como embaixadores do reino para anunciar a sua chegada. Lembre-se que ele enviou cerca de 70 discípulos, 72, instruindo a dizer: é chegado a vós o reino de Deus. Está registrado em Lucas capítulo 10, verso 9. Na grande comissão, o rei Jesus instituiu seu plano de batalha discipulador para a igreja, porque segundo Jesus, ele afirma aos discípulos para que ele ordena, né, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas antes de falar, antes de dar essa ordem, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus ele transforma a compreensão do reino. As esperanças messiânicas de Israel, a forma deles compreenderem os textos veterotestamentários, os textos do Antigo Testamento, eram muito centradas na vinda de um conquistador militar que iria resgatar Israel dos seus inimigos geopolíticos, no caso, ali no primeiro século, o Império Romano. Jesus reorientou a visão dos discípulos, porque ele diz o seguinte, está registrado em João capítulo 18, verso 36, meu reino não é deste mundo. Jesus ele compra o reino, através da sua morte e da sua ressurreição, uma morte vitoriosa, uma ressurreição mais do que vitoriosa. Jesus redimiu o reino, pagou o preço pelos seus filhos que são seus súditos. Jesus foi aprovado para ser o regente do reino restaurado. Jesus ele paga por aqueles que serão feitos filhos do Pai. Jesus conclui e devolve o reino nas suas palavras finais para o seu povo. Jesus ele conclui o seu ministério terrestre esclarecendo o reino. Vamos lembrar que pouco antes da sua ascensão, os discípulos de Jesus eles param para perguntar: Senhor, vai ser assim, esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Atos capítulo 1, verso 6. Está lá. E mesmo naquele finzinho, Jesus ele acaba com a confusão. Olha só, esquece esse negócio. Isso não compete a vocês. Agora vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Jesus, então, Jesus ascende aos céus e aparecem dois anjos que falam que Jesus viria da mesma forma como os discípulos o tinham visto subir. Quando Jesus retornar, ele vai alcançar a vitória final, já garantida, porque ele já é rei vitorioso, mas nós testemunharemos isso, todos os homens sem exceção. E o nome descrito no seu próprio corpo, conforme Apocalipse capítulo 19, verso 16, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, por fim, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, lançando um novo reino que reflete plenamente, de forma completa, de forma plena, o seu reinado justo. Ele vai consumar a conquista que ele começou no dia do seu nascimento. Irmãos, eu gostaria de concluir essa reflexão voltando à ideia de história, porque o Evangelho, a boa nova do Evangelho, não é uma história qualquer, não é uma história, não é uma historieta, não é uma historinha, é a história. A religião cristã ela não é uma questão de mitos que foram engendrados de forma maligna, de forma capciosa, de forma ardilosa. A religião cristã
não é algo criado com segundas intenções, não é coisa de gente que inventa histórias com o objetivo de conseguir ganho. O cristianismo ele se fundamenta em fatos concretos. Nós podemos crer na palavra de Deus, ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Ele prometeu que vai voltar em majestade e glória. Irmãos, eu parto para uma segunda conclusão. É consolador, é confortador saber que a história, toda ela, é o cumprimento do plano de Deus. O apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer que chegando à plenitude do tempo, ele se revelou por meio de Jesus. Obviamente isso não anula a responsabilidade humana, temos responsabilidade nos nossos atos, a caminhada da história humana é uma caminhada feita, ainda que sob o governo de Deus, é feito também com a escrita dos homens, mas traz ao mesmo tempo essa compreensão, nos traz descanso e responsabilidade. Nós temos descanso em saber que as nossas vidas estão guardadas e protegidas por aquele que não poupou o próprio Filho. Antes ele ofereceu esse Filho por nós para nos resgatar, sendo nós ainda pecadores. Nós temos esse descanso. Nós temos a responsabilidade de vivermos conforme a vontade daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos o reino desse Jesus, desse Rei dos Reis, nascido em Belém da Judéia. Assim como Lucas o fez, e essa é a terceira conclusão que eu tiro, todo crente genuíno, verdadeiro, ele se preocupa profundamente com os seus semelhantes e ele quer que eles também conheçam as boas novas, para que todos eles sejam conduzidos ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Essas três conclusões me levam a fazer três aplicações que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu queria que você pensasse agora junto comigo, que você colocasse o seu coração, à luz de tudo aquilo que conversamos nessa noite, como está a sua fé? Esmorecida? Abalada? Você está desanimado? Com dúvidas? Você está se questionando sobre uma série de coisas? Eu quero lembrar a você a verdade dessa história que diz que o Pai demonstrou o seu amor entregando o que ele tinha de melhor na cruz do Calvário por você. E esse Jesus ressuscitou e te acolhe hoje de braços abertos e te reconcilia com o Pai, perdoando seus pecados, purificando sua vida e te ungindo com o Santo Espírito Consolador, o penhor da sua herança, o selo da sua salvação. Por isso, querido, ajoelhe-se para orar e levante-se para viver a vida em abundância dada por Jesus. Ele não te abandonou, Ele não nos abandona. E a você que crê, que confia, está difícil mesmo assim de não chorar, né? Que momento de prova nós estamos passando em meio a essa pandemia, que me faz estar aqui na minha casa gravando essa aula, para que você, meu irmão, que alguns que há tanto tempo não vejo, possa assistir e refletir junto comigo sobre a palavra de Deus. Mas o nosso desejo era estar ali no nosso santuário, numa das salas, juntos estudando as Escrituras. Que momento de prova. Como é que a gente podia imaginar isso? Descansa no Senhor. Espere pelo Senhor. Ele sempre vem para salvar. Ele veio para salvar. Ele salvou. Ele salva. Ele nos salvará. Nem a morte vai ser capaz de nos separar dele, porque ele venceu a morte. Por isso, seja fiel a ele como ele tem sido e sempre vai ser fiel à palavra dele. Ele prometeu, ele vai cumprir, portanto, seja obediente, vive em novidade de vida, não negocie a verdade do Evangelho.
E por fim, quem você conhece que ainda não recebeu o Salvador? Quem você conhece que precisa ouvir essa história? Essa antiga e verdadeira e mais importante, a mais necessária, a mais urgente história de ser ouvida. E você que por acaso nos ouve, convidado, ou que chegou até esse vídeo por algum motivo e ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te falar desse caráter revelacional. Jesus é o próprio Deus revelado à humanidade. Quero falar desse caráter histórico. Não se trata de uma invenção. É a história. É Deus agindo na história. É o próprio Deus na nossa história. Eu quero falar para você sobre esse caráter escatológico porque as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. O que os profetas predisseram aconteceu. E o que Jesus prometeu vai se cumprir. Ele vai voltar. E quando ele voltar, todo o joelho vai se dobrar. Toda a língua vai confessar que Jesus é Senhor. E eu te convido a fazer isso hoje, agora, enquanto é tempo. Porque no último dia, aqueles que não o fizerem vão se lamentar. O farão, mas não de bom grado. Eu te convido hoje a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E encerro essa aula de hoje fazendo menção ao hino que me fez chegar até esse texto e a essa reflexão que nós fizemos hoje, a esse nosso estudo de hoje, o hino de número 227 do nosso Inário Presbiteriano, Inário Novo Cântico. Ele nos diz o seguinte: conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pôde amar. Conta-me a velha história que fala ao coração, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com doçura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Ó, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando, enfim, a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz. As notícias que temos ouvido, as histórias que têm sido contadas, as narrativas que nos têm sido impostas, têm tentado anular o brilho dessa história. Eu quero convidar você a recontar essa história, a rememorar essa história, a viver essa história, a compartilhar dessa história. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, nós vamos recordar juntos essa velha história desse Deus que nos quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Que Deus muito nos abençoe. A história da redenção precisa ser relembrada. A história do nascimento, da morte, da ressurreição e da volta de Cristo precisa ser contada. Mesmo nos tempos que nós temos vivido, essa história, ela fala ao nosso coração. Eu convido você a, junto comigo, através do hino de número 227, a contar, a cantar e a se alegrar nessa história. Conta-me a velha história do grande Salvador, ai Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura
no mistério e Deus me pôde amar. Conta minha velha história e fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com doçura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história e alegra o coração. Conta minha velha história e fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, oh, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora no mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Senhor querido, tantas e tantas vezes nós temos sentido o mundo ao nosso redor nos trazer notícias que apertam o coração e a nossa alegria, ela é assaltada. Tentam nos tirar a alegria da história que nos é própria, a história que nos foi dada, a verdade de que Cristo Jesus é o nosso Redentor. Pai querido, agora em nome e por amor de Jesus o Cristo, recordando essa verdadeira história, a nossa história, eu te imploro para que o nosso coração seja quebrantado e diante do Senhor nós nos prostremos em louvor e adoração. Que o nosso coração seja confortado e as nossas lágrimas sejam enxugadas. Que o nosso coração seja alentado e nós possamos seguir em ritmo de convicção de que o Senhor é soberano sobre toda a história e nada do que acontece foge à tua providência, ao teu plano, ao teu projeto, à tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Conduz a Igreja Presbiteriana de Niterói, cada um dos irmãos que agora estão comigo ainda, que virtualmente, distanciados fisicamente, mas unidos em um só coração em Cristo Jesus. Glória seja dada ao teu nome e que essa história continue não só no nosso coração, mas na nossa boca, até o dia em que nós veremos Jesus face a face. Que assim seja, meu Senhor, para a glória de teu nome e em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti.
e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.